1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 16. Amém? Todos encontraram? Vou dar um tempinho para que todos encontrem. Capítulo 4, versículo 1 ao 16. Amém? Amém. Se puder, fique de pé em reverência à palavra. Está escrito assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e porquanto conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro diante de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora e a de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Senhor, graças te damos por essa palavra maravilhosa, palavra de vida, de salvação, de edificação, de exortação, e é essa que nós precisamos guardar, aprender contigo. Traz a iluminação do texto, faz que todos compreendam, edifica a igreja, meu Deus, de um modo que o teu reino avance, o Senhor receba a glória para si, e todos nós sejamos conformados à imagem do seu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Sempre bom. Irmãos, essa carta, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, direcionando ela a Timóteo. Eu quero pensar o seguinte tema com vocês essa noite: cuidado, os demônios também ensinam. Cuidado, os demônios também ensinam. Essa carta foi escrita no ano 62, fique ligado nesse tema, viu? 62 a 64. Hoje você vai aprender que Satanás também ensina dentro das igrejas. Essa carta foi escrita entre o ano 62 ao ano 64. 1 e 2 Timóteo fora escrita para um homem cujo nome leva a carta, Timóteo.
Timóteo era natural de Listra, em uma colônia romana, na província da Galácia. O seu pai era gentil e a sua mãe judia. E como diz a própria escritura, esse jovem havia sido instruído desde a infância nas escrituras judaicas, através da sua mãe, que era uma judia convertida, e a sua avó, ou seja, era um jovem versátil nas escrituras, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Então, quando Paulo retornou em Listra, na sua segunda viagem missionária, alguns dos cristãos chamaram a sua atenção para um jovem crente chamado Timóteo. E Paulo decidiu levá-lo consigo em sua jornada. E como Paulo ia evangelizar os judeus, ele circuncidou Timóteo, de acordo com o costume judeu. Então, daí em diante, Timóteo viajou com Paulo na maior parte da sua segunda e terceira viagem missionária, como diz Atos capítulo 16, versículo 1 e 3. Irmãos, essa epístola é uma epístola pastoral. Eu quero que vocês entendam isso. Você vai notar isso durante o livro todo. Você vai notar que Paulo, que é pastor e apóstolo, escreve para o presbítero e pastor também, que é Timóteo. As epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito são conhecidas como cartas pastorais. Essa designação foi dada pela primeira vez por Tomás de Aquino em 1274, escrevendo acerca de 1 Timóteo, o teólogo afirmou: é como se esta carta fosse uma regra pastoral que o apóstolo deu a Timóteo. Então, como eu disse, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre as qualificações dos líderes da igreja, volta a sua atenção para o caráter, obra do próprio ministro, em um contexto de deliteria e influência dos falsos mestres. O capítulo 3 termina afirmando que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Capítulo 4 dizendo que os falsos mestres estão entregues à sua mentira. Ele escreve essa epístola orientando Timóteo, e ele chama de filho e discípulo dele, orientando Timóteo como agir diante das situações que estavam acontecendo em Éfeso, discipulando Timóteo, aconselhando Timóteo que não permitisse que outra doutrina, além da sã doutrina, viesse ser ensinada lá em Éfeso. Ou seja, dizendo a Timóteo que fosse fiel no ministério dele, que fosse vigilante, que fosse cuidadoso, que perseverasse na sã doutrina, mas que também evitasse discussões, que não se ocupasse, não perdesse tempo com fábulas e genealogias sem fim, ou seja, genealogias intermináveis, que ao invés de edificar, estava trazendo controvérsia. Você vai ver isso no capítulo 1 de 1 Timóteo, as questões lá, que ao invés de edificar, estava trazendo controvérsia. Paulo diz: não perde tempo com isso, Timóteo, como nós também não podemos perder. Não estava trazendo edificação. Então Paulo disse que ao invés disso, eles ficarem discutindo, eles deveriam promoverem a obra de Deus, que é pela fé, ou seja, crescer na graça. Então Paulo diz a Timóteo que eles devem ter isso, uma fé sincera, um amor puro. Paulo vai mais longe. Paulo diz que alguns, ao invés de ter uma fé sincera e um coração puro, por falta de sabedoria, alguns se desviaram dessas coisas e deixaram de fazer o que era necessário, voltando-se para discussões inúteis. Você vai ver isso no capítulo 1. Nós notamos isso no capítulo 1 da carta, no seu versículo 1 ao versículo 6. Ele começa a carta de 1 Timóteo dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança. Então ele diz a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e de Pai de Cristo Jesus nosso Senhor. Esse mesmo capítulo, Paulo vai tratar da lei, sobre ela ser boa, quando alguém dela se utiliza de modo legítimo. Mas, já no versículo 9, Paulo vai falar que a lei tem o seu resultado condenatório para os injustos, e não para os justos. Nessa mesma sessão, mais na frente,
Paulo vai falar sobre o blasfemo que ele era, nessa carta aqui. Mais na frente um pouquinho, capítulo 1, ele vai falar sobre o blasfemo que ele era, e ele ter sido o pior dos pecadores, e ter alcançado misericórdia, para que nele Cristo mostrasse misericórdia, para que ele servisse de exemplos para outros. Então aí chegamos ao capítulo 2 dessa carta, que Paulo vai tratar sobre a prática da oração por todos os homens, que nós aprendemos e nós devemos orar pelas autoridades. Aqui também nós aprendemos, nesse capítulo 2 que ele vai tratar aqui, que devemos ser pessoas de oração, de súplicas, intercessões e ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. E é disso que o capítulo 2 trata, apontando, claro, para a principal causa, por Cristo ser o único mediador entre Deus e os homens. Nessa mesma sessão, Paulo trata também sobre o proceder conveniente no culto, que onde nós vê Paulo falando sobre a forma também da mulher se vestir, comportada, falando também sobre a mulher aprender em silêncio com o homem, com toda submissão, em casa, e também sobre a principal missão da mulher. Esse mesmo versículo na frente. Então chegamos ao capítulo 3 dessa carta. Paulo vai tratar das qualificações dos bispos e dos diáconos, mostrando que a característica que esses homens devem ter para exercer essa função, qual deve ser as qualidades, como deve ser o perfil do verdadeiro pastor, do verdadeiro diácono, quem deve ser o diácono, quem deve ser o presbítero. A partir do capítulo 3 você vai ver Paulo tratando isso. A não ser precipitado em impor as mãos sobre ninguém, mas tenha muito cuidado com a escolha para o ministério dos diáconos, dos presbíteros, que os colocasse à prova primeiro, para depois eles viessem exercer a função. Veja que o conselho, a doutrina e o ensinamento de Paulo é pastoral, é eclesiástico, está falando da igreja. Então, como eu disse, essa carta é uma carta pastoral. No capítulo 5, você vai ver Paulo tratando sobre os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas, das viúvas. Mais na frente um pouco, você vai ver Paulo falar para a congregação que a igreja deve honrar os presbíteros e pastores com dobrados honrários, que eles são considerados merecedores de dobrados honrados. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadiga na palavra, no ensino, fosse honrado pelos irmãos e por toda a congregação e pela igreja do Deus vivo. Você vai ver Paulo tratando isso aqui no versículo 5, que os presbíteros pastores deveriam ser honrados de dupla honra. E por fim, o capítulo 6, Paulo vai falar dos senhores, dos servos, abordando o problema dos escravos que não estavam demonstrando respeito adequado para com seus senhores. E finalizando, mais na frente um pouquinho, Paulo vai tratar mais uma vez sobre a doutrina, sobre aqueles ensinos que não concordava com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tinham uns crentes pervertidos lá, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então Paulo trata aquele texto muito conhecido: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar, tendo sustento com que se vestir, estejamos contentes. Então no versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E no versículo 11, acabando, Paulo diz: tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça e a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Amém? Amém. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa nesse livro. Paulo fala muito sobre piedade, sobre você ser piedoso. O livro de 1 Timóteo, você vai ver Paulo falando 9 vezes a palavra piedade.
Só uma vez essa palavra é referindo-se a Cristo. 8 vezes para nós, 2 vezes num som de leve, suave, negativo, que eram os homens que estavam querendo usar da piedade para ganhar lucro. Paulo vai falar sobre piedade nesse livro 9 vezes. 9 vezes. Olha como esse livro fala de um homem de ser piedoso. E eu quero que você hoje saiba o que é ser piedoso. É uma das, eu acredito que é a maior qualificação, qualidade de um crente. Ele ser piedoso. E você vai entender o que é ser piedoso. Aí no capítulo 4, ao qual nós vamos meditar essa noite, Paulo vai tratar sobre a apostasia nos últimos tempos. Leia comigo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Não é forte, irmão? O tratado de Paulo teológico nessa carta, quando você pega, abrange, você vê que Paulo realmente era um pastor. E essa carta é espetacular de tudo que foi tratado dentro dela. A ideia de espírito afirma expressamente aqui, irmão, é uma revelação específica que o Espírito Santo concedeu a Paulo. Quando a Bíblia diz o Espírito, afirma expressamente. É uma revelação específica que o Espírito concedeu a Paulo, irmãos. As falsas doutrinas têm mais poder destrutivo do que a perseguição. A sedução da serpente é mais letal do que o rugido do leão. Primeiro, nós destacamos aqui alguns pontos. Que as falsas doutrinas surgem. Aqui, o tempo em que as falsas doutrinas surgem. Veja, Paulo alerta os presbíteros acerca da chegada dos falsos mestres. Você vai ver isso em Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. Agora, ele está alertando a Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, que esse tempo chegaria e o resultado seria a apostasia de alguns. O mesmo Espírito que revela coisas grandiosas de Deus, desvenda também o poder do opositor dos espíritos aliciadores. Então o Espírito da profecia revela tanto o mistério de Deus como também os mentirosos do mal. Irmãos, últimos tempos aqui, quando Paulo diz que a Bíblia, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos aqui, não se refere apenas a um período escatológico do fim. Não é somente para isso que esse último tempo aqui está apontando, para um período escatológico do fim. Mas esse último tempo que você está vendo aqui, compreende todo um período da era cristã, inaugurado por Jesus em sua primeira vinda, que se consumará na segunda vinda. Esse tempo, por fim, será caracterizado pela manifestação dos falsos profetas. Porque a maioria das vezes, quando nós vemos assim a Bíblia falar de últimos tempos, temos uma visão muitas vezes equivocada. Esses últimos tempos aqui não se refere somente a um período do fim escatológico, mas compreende um período todo da era cristã. Ou seja, e ele seria marcado pela apostasia dos falsos profetas. Então veja, irmãos, o Espírito Santo revelou a Paulo que os últimos tempos seriam marcados, e está revelando para nós também aqui, que os últimos tempos seriam marcados por apostasia. Muitas pessoas se apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Estamos vivendo já essa época. Chegou. Esse dia chegou mais do que nunca. O que tem de demônio ensinando ensinas de púlpito, você não tem noção. Esse versículo aqui chegou e se cumpriu de uma maneira espetacular. Paulo disse assim: os últimos tempos da era cristã vai ser marcada por uma apostasia terrível, engano religioso terrível, e esse ponto vai demonstrar, vai apontar que nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós aqui aprendemos também que só existe um Espírito. Nós aprendemos aqui, quer dizer, que existem vários Espíritos, mas só existe um, que é santo e que é Deus.
nós aprendemos aqui que existem vários espíritos, e inclusive eles ensinam, mas só um é santo, verdadeiro, e é Deus. Aqui nós aprendemos também que tem muitos espíritos ensinando por aí, que demônios também ensinam, que espíritos também enganam as pessoas, têm enganado. Também não só, mas só um procedente da verdade, confiável, só um procedente confiável da verdade, e ele é o Espírito Santo de Deus. Glória. Então veja que aqui há uma referência direta aos falsos mestres. Eu quero fazer você entender isso, preste bem atenção. Esse capítulo aqui de Paulo é pastoral, é aconselhável, mas também aqui, veja, há uma referência direta aos falsos mestres que tinha se levantado dentro da igreja. Paulo está dizendo aqui que o resultado que as falsas doutrinas promovem, que a desgraça que essas falsas doutrinas traz, irmãos, nós estamos vendo essa realidade hoje. Pessoas que estavam no nosso meio, que se apostatou da fé, pessoas que têm se apostatado da fé, pregadores, pastores, que nós estamos vendo nesse tempo. Nós estamos nos últimos tempos. Você quer saber se estamos nos últimos tempos? Olhe para esse contexto com bastante atenção. Olhe o seu cenário e veja o que está acontecendo nele. Veja, irmãos, essa doutrina, diante desse texto, perdemos o medo de dizer com toda a convicção que estamos rodeados de demônios ensinando em cima de púlpitos. Diante desse ensino de Paulo, eu não gosto de falar assim. Paulo falou aqui, diante desse ensino aqui, nós podemos afirmar sem medo, com convicção, que estamos rodeados de demônios, é demônios ensinando em cima de púlpitos, dizendo ser o Espírito de Deus. A saber, qual é a pior? A pior das pessoas estão, e o pior é que as pessoas estão obedecendo esses demônios. Elas estão aplaudindo esses demônios. Elas estão glorificando esses demônios. Elas estão cumprindo ordem desses demônios. Isso é o que nos causa mais calor, mais arrepio. Não é só saber que tem demônios ensinando. É terrível você saber que tem uma igreja que professa crer em Deus, ao invés de ser o Espírito Santo, em cima do púlpito está lá o espírito do erro de Satanás, demônios enganando, ensinando pessoas. Mas o mais pior não é só isso, é que as pessoas estão obedecendo esses demônios, elas estão ouvindo esses demônios, elas estão aplaudindo esses demônios, elas estão glorificando esses demônios, elas estão cumprindo ordem desses demônios. Se não, leia comigo o que o apóstolo Paulo diz. Ora, o Espírito afirma expressamente, não é minha palavra, tá? Escute Paulo. Ora, o Espírito traz uma revelação tremenda. O que, Paulo? Que nos últimos tempos, alguns iam se apostatar da fé. Por quê? Se apostatarão da fé. Por que eles vão fazer isso? Por obedecerem. Obedecerem a quem? A espírito enganadores e doutrina de demônio. É a Bíblia que está dizendo. Está vendo? Talvez você nunca pensou nisso, né? Pô, pastor, dentro da igreja eu nunca pensei nisso não, que um demônio viesse ensinar. Pois é, dentro da igreja tem demônio ensinando. E talvez você pode estar obedecendo a ele. Agora, só porque elas estão... Por que elas estão obedecendo esses demônios? Porque eles estão dentro da igreja, dentro dos templos, disfarçados. Você está pensando que é um espírito, é um microfone voando? Não, não é esse tipo de demônio que eu estou dizendo, não. É um demônio, é um espírito, mas não é algo transparente e o microfone falando sem ninguém. É um homem, é um pastor, é um bispo, é um apóstolo que
que está lá em cima do púlpito, mas quem ensina ele, quem influencia ele, é os demônios. Tudo que ele fala para você não é de Deus, é dos demônios. É isso que Paulo está afirmando aqui. Aleluia. Entendeu? Fique ligado nisso. Por que as pessoas estão se enganando? Eles estão dentro das igrejas. Dentro da igreja, pastor, a maioria das vezes nós vamos buscar Deus lá. Quando vamos imaginar que chega lá vai ter um demônio no púlpito ensinando? Pois é, não é um só não, tem muitos demônios. E as pessoas estão confundindo com o Espírito de Deus, mas na verdade é o espírito do erro. Não é o Espírito de Deus, não é o santo, não é o puro, não é o paracleto que está ensinando nessas igrejas. Porque se fosse o Espírito de Deus, ele apontava para Deus, ele apontava para Jesus, ele apontava para as sagradas letras que Deus deixou. Amém, aleluia. Não é o Espírito Santo, não é. O Espírito Santo não é enganador, ele é verdadeiro. Não é. Agora escute, cuidado. Você que vai me ouvir depois, nessa pregação, que vai ouvir através do canal, cuidado com aquele que você está ouvindo. Cuidado com quem você está obedecendo. Cuidado com ordens que você tem cumprido. Cuidado com quem você tem visto. Porque você pode estar ouvindo demônios, aprendendo de demônios, obedecendo demônios, vendo demônios falarem, achando que está obedecendo e ouvindo a Deus. Cuidado. Você pode estar convicta, é Deus, é demônio. Pode ser que seja demônio que está ensinando lá. Agora, irmãos, esses demônios, eles vêm, esses espíritos, eles não pegam o microfone, como eu disse aqui, e o microfone fica voando no púlpito. Esses demônios são pastores, falsos mestres, falsos bispos, falsos apóstolos. Eles estão agindo, cauterizando a mente dessas pessoas. Todavia, a doutrina deles é de demônios. Esses ensinamentos ensinamentos de demônios. Eles mentem de modo que pareça verdade. Já viu que tem mentira que parece verdade quando é contada muitas vezes? Ele conta tantas vezes que as pessoas pensam que é verdade mesmo, que Deus quer que elas fiquem ricas. Eles repetem tantas vezes que as pessoas pensam que é verdade mesmo, que eles têm que colocar fé nas coisas, apalpável, seja lá o que for. Então eles sabem mentir, eles são profissionais da mentira. Esses homens veio para enganar, eles são falsos mestres da mentira e do engano. Veja o que disse João na primeira carta que escreveu, no capítulo 4, versículo 1. Olha o que João diz, presta atenção. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos para saber se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido aí afora. Escute, sabe quem foi que falou isso? O apóstolo João. Ele disse assim: olha, meus filhinhos, não acreditem em qualquer espírito. A pergunta que não cala: peraí, como assim, João, não acreditar em espírito? Espírito? Nós não vemos espírito. Como é que nós vamos então acreditar em espírito, João? Então, claro que João está dizendo que é para você não acreditar em algo que você não vê. O que ele está dizendo, esses espíritos que João disse aqui, é pastores. Quando ele diz não decreta qualquer espírito, ele está querendo dizer assim: não decreta qualquer pastor, não decreta qualquer apóstolo. Antes, tem que fazer o que, João? Prove eles. Olha que palavra, irmão. Abre aí, vamos abrir. Essa você tem que abrir. Vamos lá. Primeira de João 4, primeiro. Vamos lá. Vamos abrir. Quem achou, leia para mim. Amados, não decreta qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Sobe aí, mano. Não, continue. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não vem em carne, e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus. Agora veja. Olha para aí, você leu? Amados, parem de ser bobaiões, acreditando em toda roda e vento de doutrina. Prove esses homens. Meu Deus, o que você não vê hoje? Por que a Universal está cheia?
Ninguém está provando lá Bispo Macedo, rapaz. Se o povo começasse a provar Bispo Macedo, era capaz deles derrubarem ele lá de cima, matar ele. Só que o povo não quer saber disso. Tudo que o homem fala é Deus, e você está sendo enganado. Só que Deus manda você provar os espíritos. Como é que eu vou provar espírito? Pastor, prove se é um santo. Prove se a doutrina que está na boca dele é da Bíblia. Prove se o que ele está ensinando, Jesus ensinou. Prove se o caminho que ele anda, Jesus andou. Prove. Aleluia. Prove esses homens. Veja se o ensinamento deles coage com as escrituras. Veja se o que eles ensinam, Jesus ensinou. É isso que João está dizendo. Amados irmãos, prove esses homens, teste esses homens, porque muitos falsos mestres estão surgindo aí fora. Prove. Não engula tudo desse jeito, não coma tudo comendo bolota achando que é maná. Prove, analise, prescrute, veja doutrina, falatória, teologia, se procede da Bíblia, se procede de Cristo, se procede do fundamento dos apóstolos, se Jesus ensinou, se Pedro ensinou, se Paulo ensinou, se João ensinou, se Timóteo ensinou. Prove, veja se eles ensinam tudo aquilo que está dentro das Escrituras. Prove. Rapaz, eu vou ser sincero com você. Essa palavra é oportuna para os dias que estamos vivendo. Porque eu nunca vi. Rapaz, não pode surgir ninguém revelando o CPF que enche. Não pode surgir um cara, o cara revela o CPF, enche. Um bobaião, aí as pessoas seguindo. O cara manda todo mundo levantar o documento, todo mundo levanta. Aí depois de 20 minutos todo mundo esquece. Aí chama o cara e diz: o seu CPF, o seu nome é tal. O cara se cai chorando, se desbruçando. Que é isso, gente? Que tempo é esse que estamos vivendo? Surgiu um novo bispo apóstolo. Enche de pessoas. Por quê? Porque o cara é o cara. O cara é o cara. Eu só vou saber se ele é o cara se ele seguir o cara da Bíblia, Jesus. Aleluia. Aí ele vai ser o cara mesmo. Se ele for fiel à palavra de Jesus, ele vai ser o cara. Se ele se submeter a essa palavra, sem barganha, sem misticismo, sem macumba, ele vai ser o cara. Mas sem mandar se orar em travesseiro, em objeção, macumba. No Evangelho, orar em travesseiro, fogueira santa, algo ungida, macumba, é algo que vem da religião afro. Se não vem de Deus, puxa, recebendo doutrina de demônio, achando que está ouvindo Deus. O cara do outro lado, a oração mais poderosa do Brasil, vai mudar a sua vida. Não é a oração que muda a sua vida, ela pode quebrantar o seu coração, mas quem muda a sua vida é a exposição da palavra de Deus. Aleluia. O cara do outro lado lá faz uma oração, não expõe a palavra, não prega a justificação pela fé, soteriologia, a doutrina da salvação do homem, não fala sobre isso, sobre atributos de Deus, não fala sobre nada que convence o homem. A oração vai abençoar a pessoa. Irmãos, essas pessoas se merecem. Elas querem uma vida boa aqui. Meu filho, coloca aí agora, vai. Eu vou abençoar. O emprego vai abrir. A conta vai ficar boa. O povo quer, não quer Deus. Eles querem riqueza. Eles querem a mesma coisa que essas pessoas querem. Mas fique sabendo, vocês vão agarradinho junto com eles para o inferno. Prepare também. Ame eles aqui, pode beijar, abraçar. Mas prepare também. No dia do juízo final, agarre na mão dele também para ir para o inferno. Que é para lá que ele está levando você com essa doutrina de demônio. Eles falam do mundo. Volta para lá. Agora, irmãos, esses demônios, eles não, como eu disse, eles chegam disfarçados. Agora está uma especificação, especialidade maior da apostasia. Corresponde a um período em que a pessoa peca cada vez mais e obedece cada vez menos. Quando Paulo diz aqui que alguns se apostatarão da fé, um dos sinais específico, uma das especialidades da apostasia, corresponde a um período em que as pessoas pecam cada vez mais e obedecem cada vez menos. Isso marca a era da apostasia.
Significa que por influência dos falsos mestres, muitas pessoas que outrora professaram uma fé cristã, abandonaram essa confissão. Pessoas que fizeram parte da igreja visível, assumiram um compromisso público, deixaram as fileiras da fé cristã. Porém, nem todos que fazem parte da igreja visível são membros da igreja invisível. Certo? Nem todos que fazem parte da igreja visível, a que o olho vê, são membros da igreja invisível. Nem todos os que têm os seus nomes escritos no rol de membros da igreja têm os seus nomes escritos no livro da vida. William MacDonald ressalta que uma parte das pessoas que frequentam a igreja é formada por pessoas apenas nominalmente cristãos, só de nome. Agora veja, irmãos, a característica desses falsos mestres. Versículo 2 comigo, leia lá. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Veja, uma característica desses falsos mestres, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Veja, eles não estão nem aí para mentir para vocês, enganar, ludibriar. Essas pessoas, elas não têm temor de Deus no coração. Elas não estão nem aí, elas querem saber de trazerem uma doutrina para vocês que chame a atenção de vocês. Uma doutrina por aqui e por agora, que conforte mais o coração, sabe? Parece que eles estudam isso. Um país em crise, em um momento caótico. Qualquer cara que surge aí com oração poderosa, a oração do resultado, vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso. E cada vez mais aqueles que são chatos. Mas olha o que Paulo disse aqui. Timóteo, você fazendo isso que Michael está fazendo, vai ser bom ministro diante de Deus. O verdadeiro ministro, ele não busca reconhecimento dos homens, ele busca o reconhecimento de Deus. Glória a Deus. Esse é o problema do que está acontecendo hoje. Eu quero estado. O cara tem a oração. A oração do cara é poder. Eu quero fama. Eu quero reconhecimento. E não verdade. E não doutrina. Então essas pessoas estão com a mente cauterizada. O coração delas se tornou insensível à vontade de Deus. Elas são como atores. Já viu atores? Já assistiu a novela? Eles são atores. Eles se escondem atrás de uma máscara para enganar as pessoas. Eles não só apenas possuem e ensinam errado, mas também há uma motivação errada neles. Não apenas uma teologia falsa, mas também uma vida torta. O problema dos falsos mestres não é apenas teológico, mas também moral. Eles são imorais, mau caráter, mentirosos, apóstatas, filhos do diabo. Veja, quem é o mestre deles? Quem é o mestre desses homens? Satanás, demônios. Todavia, eles recebem essa doutrina dos demônios e passam para as pessoas. Então, toda vez que as pessoas estão aprendendo, não deles, mas dos demônios que agem através deles. Agora, eu vou especificar aqui alguns atos que são influenciados por demônios, que os demônios influenciam esses homens a ensinarem as pessoas a fazer. Eu vou especificar aqui, tá certo? Dentro dos templos e dentro das casas. Número 1, água ungida. Você já tomou água ungida? Algum pregador já pediu para você tomar uma água ungida em nome da fé? Tome essa água aí em nome da fé. Se ele fez isso, você tomou. Mas você aprendeu essa doutrina, não foi com Deus não. Você não obedeceu, não foi ele não. Você obedeceu a demônios. Pode caçar de Gênesis Apocalipse, Paulo mandando alguém tomar água ungida. Não tem. Em segundo lugar, objetos ungidos. Travesseiros, lençóis, roupa, brinco. Já mandou, já. Coloca na mesa. Porém, a oração da fé, tem que ter fé, coloca. Vamos, é o demônio, viu? Não é Deus não. É o demônio lá. Do outro lado está o demônio.
Satanás está lá mandando você colocar. Por quê, pastor? Porque Jesus nunca vai mandar você botar a sua fé além daquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Ele nunca vai mandar você botar sua fé em objetos palpáveis que passa, destrói, acaba. Nunca, nunca. Pega. Corre rápido, eu vou ungir, eu vou orar e a maldição vai sair. Traz a roupa, traz a identidade, traz o brinco, traz travesseiro, lençol, roupa. É demônio falando. É demônio. Você que vai me ouvir ou está me ouvindo aqui, que já mandou, já fez isso. Tira fora a travesseira, roupa, lençol, cama, coloca sobre o estante. Não foi Deus que mandou. Foi o demônio. Foi o demônio que mandou você fazer tudo isso que você fez e obedeceu a ele. Fogueira santa dentro das igrejas. Ensino de demônio. Criação de demônio. Forró gospel dentro das igrejas. Ensino de demônios. São João com Deus. Ensino de demônios. Funk gospel. Ensino de demônios. Tudo isso. Está vendo? Tem ou não tem demônio ensinando? Tem. O que mais tem demônio ensinando é o passinho do abençoado. O que mais? Reteté dentro das igrejas. Culto que as pessoas caem no chão, roda, derruba a cadeira. Ensino de demônio. Aleluia. Coloquei aqui. Fique ligado aí, depois assista se quiser. Anote. O que mais? Evangelho da prosperidade. Negocie com Deus em nome da fé. Dê a Deus e depois exija de Deus o que Ele pode lhe dar. Deus quer que você seja rico e tenha a melhor vida aqui na terra. Jesus morreu na cruz para você não ficar doente, não ser pobre, mas rico, feliz e próspero na terra. Doutrina de demônio. É mentira. Ensino de demônios e doutrina de demônios. Homens que ensinam através de redes sociais, YouTube, de uma oração, que a fé é colocada em um copo de água, que a fé é colocada em um objeto, que a sua vida vai mudar, que o casamento vai mudar, sem a exposição da palavra. Doutrina, ensino de demônio. Você está aprendendo com demônio, achando que está aprendendo com Deus. Você está seguindo demônios, achando que está seguindo Deus. Você está ouvindo o demônio, achando que está ouvindo Deus. Então Paulo chega no versículo 3, leia comigo. Paulo especifica o que eles faziam lá, proibiam o casamento e exigem abstinência de alimentos. Versículo 3. Que proíbem o casamento e exigem abstinências de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos o conhecem plenamente a verdade. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando aqui é que doutrina de demônio é tudo aquilo. Veja bem, irmãos, preste bem atenção para você entender. A continuidade do versículo 3 comigo. Quando Paulo vai mais profundo e especifica um dos atos que eles cometiam. Só que na verdade o que Paulo está nos ensinando aqui é que doutrina de demônio é tudo aquilo que não provém da palavra de Deus. É tudo aquilo que o homem cria. Claro que não o homem influenciado, mas o homem influenciado por demônios. Tudo que contraria a palavra de Deus, isso é doutrina de demônio. Tudo que você não encontra nas escrituras e o homem ensina fora dela, é doutrina de demônio. Por isso que Paulo diz aqui o seguinte, olha como ele é claro, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. O que Paulo está dizendo? Eles proíbem o que Deus aprovou. Entendeu? Eles ensinam o que Deus não ensinou. Ele vai além das escrituras, tira, diminui, proíbe sem que Deus tenha proibido.
fala sem que Deus tenha falado, ensina sem que Deus tenha mandado que eles ensinassem. Então tudo isso que passa das escrituras, que vai além ou tira, é doutrina de demônio. Amém? Paulo está nos ensinando aqui que eles ensinavam coisas que nem Deus ensinou, é ao contrário. O pior é que Deus aprovou que você coma tudo, que pela oração tudo é bom. Nós conhecemos uma doutrina, eu não quero nem entrar nesse assunto para não perder o foco da mensagem, que ensina as pessoas que só abstêm de alimento, né? Aí agora vocês vão meditar com Paulo aqui, é Paulo que está dizendo. Isso faz parte da doutrina do demônio. É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo colocou duas características para nós interpretar de um modo geral. Quando Paulo diz assim, olha, eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimento. Agora, que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Aí agora Paulo coloca o contraste. Paulo está dizendo assim, o pior erro deles, o que nós identificamos como doutrina demônio é porque eles proíbem o que Deus autorizou. Quem é eles para fazer isso? Só pode ser Satanás mesmo. Só Satanás para ensinar aquilo que Deus não ensinou, ou proibir aquilo que Deus não proibiu. Isso é doutrina de demônio. Proibir o casamento, ou seja, como eu disse, tudo aquilo que não se encontra nas escrituras é doutrina de demônio. Agora fique ligado, viu? Quando você for se deparar com alguém, observe, está nas escrituras, indague ele. Eu vou chegar numa parte boa aqui também. Você não encontra forró gospel nas escrituras. Você não encontra rap gospel nas escrituras. Você não encontra o evangelho da prosperidade nas escrituras. Você não encontra o evangelho coach. Deus quer a melhor vida para você aqui na terra, quer que você seja feliz, nas escrituras. Você tem que estar, você não encontra a melhor vida aqui na terra nas escrituras. Você não tem referência para orar em travesseiro, ou em brinco, ou anel, ou orar em cama, ou lençol, tomar água ungida, fogueira santa. Você não encontra nada disso aqui nas escrituras. Não tem. E se não tem, quem foi que ensinou então? Vamos lá. Você que vai me assistir depois. Para, não me julga, pastor. Eu estou julgando. Ou é Deus, é Paulo que está ensinando. Se não tem nas escrituras. Deus disse aqui, Paulo. Seja bom ministro, se pregar estas coisas. Não tem aqui. Deus não ensinou para colocar fé em objetos. Não tem. Então, todavia, tudo isso faz parte do quê? De ensino demoníaco de demônios. Que Deus nem ensinou, nem jamais iria ensinar. Porque Ele é santo. Ao contrário desses homens malignos, sujos, malfeitores, profanos, que têm enganado a muitas pessoas que querem a mesma coisa que eles querem: ser rico, próspero, se livrar de todo sofrimento aqui na terra. Não sabem eles que, seguindo esses homens, ainda que por algumas circunstâncias da vida, eles venham a ficarem ricos e ter a melhor vida aqui na terra. Veja bem, essas pessoas seguem, escutam esses homens, criticam um pregador como eu, simples, duro, que prega a verdade, religioso, santarrão, acusador. Você está julgando, irmão, mas todavia se agarra aos seus bispos, aos seus profetas, aos seus apóstolos, por alguma influência do mundo, por alguma influência das coisas naturais, graça comum acontecer, essas pessoas podem até vir a ficar ricas. Situações que elas venham até ter uma vida boa aqui na terra, tá? Ouvindo essas pessoas. Só que não sabem elas que depois das suas mortes, junto com esses demônios, esses homens que elas abraçam, amam, adoram, seguem, achando que são de Deus, mas na verdade são demônios, terá a vida mais horrorosa, mais terrível, mais tenebrosa, mais sofredora, que jamais elas poderiam imaginar. Elas não imaginam o resultado dessa rebeldia contra a sã doutrina, o resultado de se apostatar, agarrar o erro como se fosse a verdade. Elas não imaginam o resultado amargo, a ira que elas vão ter que beber. Elas não imaginam a horrorosa, terrível, tenebrosa
jamais poderia imaginar. Agora veja bem, você que está me ouvindo, se eu fosse você, eu analisava bem quem você está ouvindo, quem você está seguindo, quem você está vendo e quem você está adorando. Você pode estar adorando demônio, acreditando em demônio, seguindo demônio, achando que está adorando, seguindo, acreditando em Deus. Veja bem, Paulo fala de abstinência aqui. Paulo fala de abstinência de alimento, de doutrinas que nós conhecemos bem, que algumas pessoas ensinam por aí. E vai chamar a atenção aqui, é que Paulo deixa bem claro que todo tipo de doutrina que contraria, vai de contra, além daquilo que Deus deixou escrito, é doutrina de demônios. Aí tem algumas pessoas que talvez me assistindo, ou vai me assistir em outros certos lugares, ou outras mensagens parecidas com essa, outros pregadores, diz o seguinte, é que esse pastor gosta de julgar o meu apóstolo, o meu bispo, que a visão dele é precipitada. Quem é ele para fazer isso, para julgar um homem tão de Deus? Não estou julgando, eu estou fazendo exatamente o que Paulo fez. Eu estou expondo eles, denunciando eles, mostrando a vocês que eles não é o anjinho que vocês pensam. Por trás daquele rostinho de anjo, aquele sorriso façante, existe um demônio fulminando pela sua alma. Mas não tem problema, você gosta dele? É o seu bispo, é o seu apóstolo? Sei lá o que é. Continue ouvindo. Vai, prepare para ir também, junto com ele, agarradinho, de mãos dadas. Não para o céu, claro, né? Não é possível que depois da sua morte você queira ir para o céu, se você passou a vida toda escutando, acreditando no espírito errado. O espírito que você acreditou e seguiu, e até obedeceu, não foi o santo que podia libertar, transformar, perdoar seus pecados, te conduzir à verdade de Deus. Esse, com certeza, se você tivesse ouvido e ouvir, ele te levará para o reino dos céus. Glória a Deus. Mas infelizmente, se você passa a vida toda ouvindo demônios, eles não vão morar no céu. Não, eles não têm espaço no céu. A casa deles é um inferno. Então, todavia, não tem como eles convidarem você para um lugar que eles não são bem-vindos. Eles não podem convidar vocês para um lugar que eles não podem entrar. Eles não podem convidar vocês para um lugar que eles não são bem recebidos. Então, se você está ouvindo demônio, aprendendo com demônio, para onde é que você vai? Para a casa do demônio. Ele não tem espaço no céu. O céu não é a casa do demônio. A Bíblia diz que a casa do demônio é um inferno. Então, todavia, ele está ensinando você, ele está ludibriando você, para que naquele grande dia você vá agarradinho junto com ele para o inferno. Não é para o céu, não. Não é para o céu. Eles não podem levar vocês para lá. Vocês não podem ir, mas vocês continuar ouvindo esses pregadores, esses falsos bispos, esses falsos apóstolos, essas falsas doutrinas, e continuar acreditando nelas da forma que vocês estão. É para lá que vocês vão à eternidade. Porque não é o Espírito Santo que está falando em muitas igrejas. Agora vamos ler o versículo de número 6. Vamos dar continuidade aqui. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificar todas as coisas. Responda estas coisas. É aqui onde eu me apego. É aqui, ó. É isso aqui que eu me apego. Olha o que Paulo vai dizer agora. Versículo 6. É com Timóteo que ele está dizendo. Timóteo, pregando essas coisas aos irmãos. Timóteo, prega, denuncia esses homens aí. Fazendo isso, Timóteo, serás bom ministro de Cristo Jesus. Aleluia. Então essa é a minha intenção. Não é ser bom ministro diante do povo, não. Paulo agora contrasta o falso mestre com o verdadeiro pastor. Versículo 6, Paulo contrasta o falso mestre com o verdadeiro pastor. Qual é o papel do pastor que vela pela verdade de Deus, que cuida do rebanho? O versículo 6, Paulo vai ensinar isso a Timóteo.
um contraste entre o verdadeiro e o falso, entre o falso e o verdadeiro, mostrando o papel do pastor que vela pela verdade e cuida do rebanho. Em primeiro lugar, a atitude do pastor em relação às falsas doutrinas. O pastor da igreja precisa se posicionar em relação aos falsos mestres e os seus ensinos perigosos. O que ele deve fazer? O papel do pastor bíblico é alertar a igreja sobre os enganos das falsas doutrinas. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo. Glória a Deus. Paulo está dizendo aqui, viu? Então Paulo mostra que o bom ministro deve ser alimentado continuadamente pela verdade. E deve alimentar a igreja, ao rebanho, continuadamente na verdade. Paulo nos mostra isso aqui. Responda estas coisas, será bom ministro de Deus de Cristo. Alimenta-te com as palavras da fé e da boa doutrina. Aleluia. Alimente, Timóteo. Alimente com a palavra da fé e da boa doutrina. Para quê? Para que você possa ensinar uma doutrina sadia ao rebanho. Então, outra característica do pastor: alimentar a igreja, o rebanho, continuadamente na verdade. Paulo mostra que o ministro verdadeiro, ele vela pela verdade, ele ensina somente a verdade, ele crê somente na verdade, ele é verdadeiro, ele é um homem de caráter, ele não é mentiroso, charlatão, ele é um homem que se preocupa em pregar a verdade, mesmo que essa verdade doa em alguns. Ele sabe a importância que essa verdade tem, e sabe que só ela pode curar o rebanho, purificar o rebanho, salvar o rebanho e colocar o rebanho no caminho de Deus. Aí você vê pastores hoje que não gostam de combater as heresias. Não, cada um faz sua parte, pastor. Covardes. A Bíblia manda fazer isso. É um papel do pastor. Não denuncia os charlatões, mentirosos, falsos profetas, que será bom ministro diante de Cristo fazendo isso. Esse tipo de ministro que não pode agradar o nosso Senhor. Esse tipo de ministro que se omite com a verdade, que esconde ela para si e não denuncia esses mentirosos, a Bíblia diz que ele não pode agradar o nosso Senhor. Não pode ser bom ministro diante de Deus. Ele está sendo um covarde, omisso. Não pode. Todo verdadeiro pastor tem que denunciar os falsos profetas. Então Paulo diz que segue a sã doutrina, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem recebido. Conselho para Timóteo. Qual é a instrução que Paulo dá a Timóteo? Veja, Paulo mandou Timóteo seguir alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina. Veja bem, Paulo não mandou Timóteo orar no travesseiro do povo. Peça a roupa do povo, Timóteo, os objetos dos crentes. Peça para fazer a oração da fé no copo de água. Não, Paulo não mandou fazer isso. Não foi isso que Paulo mandou Timóteo fazer. Porque Paulo jamais ensinaria tais heresias. Porque Paulo tem o Espírito de Deus. O que Paulo mandou Timóteo fazer foi que, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina, ensine ao povo que essa palavra pode curar todo o rebanho. Ou seja, que é a sã doutrina. Paulo está nos ensinando aqui que primeiro o pastor se alimenta da palavra, depois alimenta o rebanho com a palavra. Primeiro, o pastor é um estudante que aprende a palavra, depois ele é um mestre que ensina a palavra. Primeiro, ele se debruça sobre os livros e depois ele levanta diante da congregação para ensinar. Só ensina bem quem aprende bem. Agora, como é que homens vão ensinar bem se eles não aprenderam bem? As escolas que eles aprenderam foi a escola da prosperidade, a teologia da prosperidade, a teologia do coach. Eles não sabem o que é justificação pela fé. Olha para mim aqui, esses pregadores aí, eles não sabem como começar e nem ensinar justificação pela fé. Não sabem o que é atributos de Deus incomunicáveis, comunicáveis.
depravação total, soteriologia, doutrina da salvação do homem. Eles não sabem, por isso eles nunca vão ensinar essas pessoas. Eu quero lançar um desafio a você que vai me assistir e a você que talvez está me escutando aqui. Quero lançar um desafio a vocês, diante desses homens. Quando vocês verem esses apóstolos, bispos, pregando sobre soteriologia, a doutrina da salvação, doutrina da graça, atributo de Deus, eu largo meu carro pastoral e sigo ele junto com vocês. É um desafio para você que vai me assistir daqui. Quando vocês verem bispo, apóstolo, eu não quero duas pregações. Eu não estou pedindo a você que você mande para mim e me mostre aqui, pastor, uma ou duas. Eu só quero uma mensagem sobre soteriologia, a doutrina, como o homem foi salvo, quando começou, por que o homem precisava de salvação, qual foi os meios, não veio através dele, doutrina da graça, justificação pela fé, atributo de Deus. Eu largo meu cargo aqui, mande para mim que eu vou seguir ele com vocês. Está difícil hoje, não é, irmãos? Então Paulo fala agora sobre o ministério que todo crente deve ter: ser piedoso. Leia comigo. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveito, mas a piedade é para tudo, é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é de que há de ser. Então agora Paulo fala sobre o ministério que todo crente deve ter e deve ser. Eu quero chamar bastante sua atenção para essa palavra. Paulo está falando diretamente aqui, entenda, quando Paulo diz seja piedoso, pratique a piedade, cuidado com as doutrinas das velhas caducas, que muitas vezes nós pensávamos, né? Poderia ser velhas, que realmente estava lá, mas velhas caducas aqui são doutrinas erradas, do gnosticismo, doutrinas errôneas de demônios, para que ele tomasse cuidado com essas doutrinas que o gnosticismo estava entrando, trazendo para lá também. Então Paulo manda que eu e você seja piedoso. Se tem uma das partes que eu quero que você entenda, saia daqui entendendo, é o que ser um homem piedoso. Você não pode ser crente sem ser piedoso. Deixa eu dizer logo, para chamar a sua atenção. Você não pode ser crente sem ser piedoso. Não tem como. Todo crente tem que ser piedoso. Todo crente tem que ser piedoso. Todo crente. E Paulo aqui, diretamente, ele está falando para pastores. Ser piedoso. A carta é pastoral, já expliquei isso. Mas se aplica a todos os irmãos e à igreja. Que os pastores deveriam ser piedosos. A palavra aqui para piedosos é eusebes, traduzida por piedoso no Novo Testamento. Paulo está mostrando aqui que o pastor é um homem que precisa ter reverência a Deus. A vida do pastor e a vida do seu ministério, sua piedade pessoal é o fundamento da sua autoridade espiritual. Mas que o cuidado com o corpo, o pastor precisa cuidar de sua reputação. Mais do que cuidar do corpo, Paulo, está vendo que é uma carta para Paulo está dizendo assim: Timóteo, você vai entender isso aqui. Mais do que cuidar do corpo, cuida da sua reputação. Seja um líder, um pastor piedoso. Com isso, Paulo não está negando que você precisa se cuidar do corpo, tá? Deixa eu dizer logo. Paulo não está negando que você precisa cuidar do seu corpo, até porque ele é templo do Espírito Santo. Você precisa sim, usar esse corpo para a glória de Deus e também como instrumento para o seu serviço, como diz Romanos 12 primeiro. Mas contudo, os exercícios que fazemos aqui, seja academia, ou correr, ou qualquer outra coisa, ele só beneficia apenas o corpo nesta vida. É isso que Paulo está dizendo. Ao passo, veja bem, ao passo que o exercício da piedade é proveitoso hoje, nessa e na eternidade. Veja o que Paulo vai dizer, veja o que o texto diz, olha lá, olha a piedade, olha.
pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo, negando que você não pode ir numa academia ou coisa parecida. Paulo pede a Timóteo, Paulo não está pedindo a Timóteo que escolha entre um ou outro. Não é isso que Paulo está fazendo. Timóteo, escolhe entre ir para a academia, correr e ser saudável, ou ser um homem piedoso. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Ele não está mandando ele escolher um ou outro. Devemos praticar ambos, mas nos concentrar na piedade. Agora, irmãos, quando falamos sobre essa palavra piedade, há um eufemismo tremendo acontecendo, dando sentido à palavra que ela não tem. Quando falamos, veja bem, essa palavra piedade tem se dado sentidos tão de significados da palavra que ela quer dar, que não está no gibi, irmãos. As pessoas têm uma ideia de piedade totalmente equivocada. As pessoas têm uma ideia do que é uma pessoa piedosa. Qual é a ideia que talvez você que está aqui e outras pessoas têm? A ideia que alguém é piedosa é assim: eu vi um mendigo ali, alguém necessitado, eu fui lá, ajudei o cara, e assim, eu sou uma pessoa piedosa. Olha que homem piedoso, está ajudando o necessitado. Eu estou cuidando do doente. Que homem piedoso. Essa é a ideia que nós temos de piedade. Alguém que ajuda o pobre, ajuda o necessitado, o que está com fome, ou até alguém que está cuidando do doente. Essa pessoa é tão piedosa, e ela é apontada assim, como por exemplo os espíritas. Não existe um povo que dê mais comida na rua, sopão, do que os espíritas. É piedade? Então piedade não é isso. Não é isso que a Bíblia chama de piedade aqui. Ela é uma pessoa tão bonzinha. Só que no sentido da Bíblia, a pessoa piedosa é totalmente diferente. Desde já eu quero dizer que não tem nenhum problema você ajudar as pessoas necessitadas. Não tem nenhum problema você ir ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Desde que você faça isso com sabedoria, dando glória somente a Deus e não para ser visto pelos homens. Agora, mas aqui a palavra piedoso tem outro sentido. Não é necessariamente alguém que cuida de alguém que sofre, que ajuda o necessitado. O piedoso aqui é uma pessoa reverente. Reverente. O que é ser piedoso, pastor? Ser piedoso é ser reverente. É alguém que teme ao Senhor. Ser piedoso é ser reverente. Ser piedoso é ser alguém que teme ao Senhor. Ser piedoso é ser alguém que se dedica às coisas ligadas a Ele. Esse é o homem reverente, esse é o homem devoto. Isso é ser piedoso, é ser um homem reverente, é ser um homem devoto, é ser um homem piedoso. Tudo que ele faz, ele pensa: será que isso vai agradar a Deus? Será que Deus aprova isso que eu estou fazendo? Será que é do agrado de Deus essa minha atitude? Isso é ser piedoso. A vida que eu estou vivendo é agradável a Deus? Eu estou descrevendo aqui o que é um homem piedoso. Todo homem de Deus deve ser piedoso, temente ao Senhor, reverente a Ele, devoto a Ele, e que se dedica às coisas ligadas a Ele. Glória a Deus. O que mais, pastor? É ser um homem piedoso. Ele é um homem de exemplo, que se preocupa com oração. Ele é um homem que se preocupa com adoração. Está vendo? Ele se preocupa em glorificar a Deus. Ele sabe que o seu dever é glorificar a Deus, e ele dá graças a Deus. Esse é o homem piedoso. Ele tem o verdadeiro. O que é mais ser piedoso, pastor? Ele tem o verdadeiro conhecimento íntimo de Deus, e por isso ele tem atitudes corretas para com Deus. Além de
ser um homem santo e ter uma fé salvadora, como diz o próprio texto de Timóteo aqui, que essa piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida aqui agora, daqui, e a que há de vir. Esse é o piedoso que a Bíblia descreve. Tem nada a ver com eufemismo, com o que as pessoas têm feito aí, dando outro sentido à palavra de Deus. Esse é o homem piedoso. Você é um homem piedoso? Você que está assistindo, você é um homem que se encaixa nessas características? Porque se você se encaixar, você é um homem piedoso. Isso é um homem piedoso, aprenda. Tire da sua ideia aquela ideia que o homem piedoso era quem ajudava o bonzinho, vai nos hospitais, entrega comida, dá dinheiro aos pobres. Tem nada a ver com piedade, pelo menos da Bíblia. Isso. Piedoso é o que eu acabei de dizer aqui. Esse é um homem piedoso. Vamos ao versículo 9, eu quero acabar. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nós esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, Paulo diz que essa palavra ela é fiel. Então o que é que nós vemos aqui? A atitude de um pastor em relação à obra de Deus. Paulo diz que nós labutamos, que lemos, nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Nós labutamos nessa palavra, em se esforçar para examinar ela, que nos colocamos através dessa palavra, nossa esperança no Deus vivo, não em objeto ou em coisa parecida, mas no Deus vivo. A sua esperança nunca pode estar na coisa palpável, ou em um objeto que você está vendo, em coisas que traz esperanças para aqui e para agora, em uma falsa esperança, que nunca, jamais pode te dar vida eterna. Mas a esperança é através da palavra, labutando nela, esforçando para conhecer ela, e o Deus que nela se revela. Temos esperança no Deus e Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, porque é nele que devemos colocar nossa esperança, somente nele. A nossa fé tem que estar nele, não em coisas, objetos, mas somente em Deus. É o que Paulo está nos ensinando aqui, que é nele que nós temos colocado a nossa esperança. Mas Paulo fala algo interessante. É através de que Paulo tem colocado a esperança em Deus? Da palavra. Olha lá, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. 10, ora, é para esse fim que labutamos. Labutar e orar. Eu labuto nessa palavra e nos esforçamos, sobremodo. Está vendo? Que não tem nenhuma revelação extraordinária chegando. É essa aqui. Porquanto temos posto a nossa esperança em Deus. Sabe por que Paulo colocava a esperança dele em Deus? Porque ele cria na santa palavra de Deus. Todos que creem nas sagradas escrituras, na inspiração divina, e tem a Bíblia como regra de fé e conduta, jamais vai colocar sua esperança num travesseiro, num brinco, numa cama, num copo de água, porque ele, através do labutar, ele passa a conhecer o Deus das escrituras, de modo que ele coloca somente a sua confiança nele. Glória a Deus. Entendeu o que Paulo está dizendo isso aqui? Eu conheço Deus. Ele é o meu Deus, eu labuto em sua palavra, e a sua palavra me traz esperança, e somente nele temos esperança. Está vendo? É nele, coloque sua esperança nele. Tira os olhos desses homens, dessas macumbas, feitiçaria, e coloque nele os seus olhos, porque só nele você vai ter esperança de vida eterna. Então Paulo está mostrando aqui que um ministro do Evangelho deve se esforçar-se como atletas nas Olimpíadas, explicando-se ou aplicando-se todos os seus músculos na bendita carreira da pregação do Evangelho. Paulo está dizendo que todo pastor tem que ser um homem esforçado. Os falsos mestres pregavam uma mensagem seletiva. Quando Paulo diz aqui, nota comigo aí, que Deus é Salvador de todos os homens, especialmente
Pronto. Paulo não está ensinando universalismo não, viu? Não é isso. Jamais Paulo ensinaria isso. Por que Paulo citou esse assunto aqui? Porque lá, os gnósticos, os falsos mestres, pregavam uma mensagem seletiva. Somente algumas pessoas tinham acesso à salvação por meio de um conhecimento esotérico e místico. Paulo refuta os falsos mestres, mostrando que Jesus é o Salvador de todos os homens, ou seja, de pessoas procedentes de todos os estratos sociais, de todas as culturas. Nas palavras, claro que Paulo, como eu disse, não está ensinando universalismo aqui. Paulo está ensinando que Deus é Salvador de todos os homens, sem exceção de pessoas. Não sem exceção. Paulo não está dizendo que é sem exceção. Mas o que ele está dizendo aqui é que no Gólgota, Deus pode salvar todos aqueles, qualquer um que nele crê e se aproxima do Filho dele. Então Paulo desfez aquela doutrina errada lá dos gnosticismos. Então Paulo ensina agora no capítulo 11, leia comigo. Ordena, vamos ler? Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Não é maravilhosa essa carta? Então Paulo ensina agora no capítulo 11 de Timóteo que o pastor, é o que vocês leram aí, vocês leram comigo, ele deve ser o quê? Um exemplo. O pastor deve ser um exemplo para os fiéis e não um mau exemplo, como muitos têm sido. Mesmo assim as pessoas continuam seguindo eles. Ele deve ser exemplo. De que, irmãos? O pastor deve ser exemplo na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Irmãos, Timóteo era jovem. Timóteo, você viu que Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era jovem, tímido e doente. Por isso, algumas pessoas em Éfeso estavam inclinadas a desprezar sua liderança. Paulo então desafia o jovem pastor a não ficar desanimado, mas se erguer como um modelo de maturidade espiritual para todos os fiéis. Glória a Deus. Provavelmente Timóteo tinha em torno de 30 anos aqui. Então Paulo destaca 5 áreas que o pastor deve ter, que Timóteo deveria ter: ser exemplo, tornar-te padrão dos fiéis na palavra, ou seja, o seu linguajar, Timóteo, precisa ser puro, suas palavras precisam ser verdadeiras e oportunas, Timóteo, assim como de todo pastor deve ser. 5 características, é um tratado teológico, Paulo era demais. Aqui, Timóteo, como que você deve ser? Como? 5 características, padrão para os fiéis. Seu linguajar, Timóteo, precisa ser puro nas palavras, verdadeiras e oportunas. O seu procedimento precisa ser amoroso. Você também precisa ser um homem de fé, Timóteo. O pastor precisa ser um homem de fé genuína, fé na palavra de Deus, fé em Cristo, fé na palavra do Deus vivo, que pode transformar o coração dos pecadores, que essa palavra, que é inspirada e poderosa para salvar, pureza, que representa santidade. O ministro deveria e deve ser um homem santo. É o que Paulo está dizendo aqui. E também devia aplicar a vida dele à leitura, à exortação e ao ensino da palavra. Leia comigo. Até a minha chegada, 13, até a minha chegada, aplica-te ao quê? À leitura, à exortação e ao ensino. Aleluia! Poxa, aí só qualquer cara por aí despreparado, sabe de nada. Que esse é o padrão aqui do pastor. Aplica, o homem, o pastor, deve também aplicar a vida dele à leitura, à exortação, ao ensino e à palavra de Deus, não importa quanto tempo ele dure. Essas características não podem faltar em um verdadeiro pastor. Não pode faltar. Irmãos, eu preparei essa mensagem para a glória de Deus, de ontem para hoje. Eu comecei a preparar esse sermão 1h30 da madrugada. Eu acabei de preparar esse sermão.
faltando 2 minutos para 9 da manhã. Hoje. Eu comecei a preparar esse sermão, era 1h30 da madrugada. Eu vim acabar de preparar esse sermão. Era faltando 12 minutos para 9 da manhã. 8h58 eu acabei de preparar esse sermão. 7h30 preparando esse sermão, se desbruçando para trazer uma palavra que pudesse edificar o corpo de Cristo. Vamos acabar. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com imposição de mãos. Paulo está dizendo assim: ei, não entristeça não. Você tem chamado, você impõe as mãos, os presbíteros imposicionou as mãos sobre você. E você foi separado para o presbitério. Então, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia ou com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, para que todos vejam a piedade, o amor, a dedicação que você tem, tendo cuidado de ti mesmo, Timóteo. Cuida de você. O que significa isso? Testemunho, procedimento. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti e cuida da doutrina, Timóteo. Permanece aí firme, denunciando, pregando aquilo que cura, salva e liberta o rebanho. Cuida da doutrina. Continua nestes deveres. Que deveres? Nesses aqui que eu estou dizendo a você. Persevere, Timóteo. Persevere, irmãos. Persevere, qualquer pastor verdadeiro. Porque assim salvarás tanto a ti mesmo como também aos teus ouvintes. Louvado seja Deus por essa palavra. Só lhe deu glória. Amém, glória a Deus.